Pessoal, um aulão para vocês aí, para a gente poder entender o que é e como funciona análise técnica, o que é e como funciona análise fundamental. Então vem comigo para você se aprofundar um pouco nos conhecimentos teóricos aí do mercado. Primeiro passo, a gente entender o que é a tal da análise técnica. Então, referenciamos análise técnica ao conjunto de métodos e ferramentas que buscam, por meio da observação do preço, ou seja, do gráfico do ativo, registros de preços que nos ajudam a identificar padrões de tendências futuras. Grosso modo, análise técnica é a ciência, a metodologia da gente analisar, da gente estudar o gráfico de preços dos ativos. Pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário, uma moeda, um índice, juros e assim por diante. Munido desses indicadores de preço, podemos projetar, isso aqui é muito importante, projetar, ter uma ideia da probabilidade de direcionamento do preço no futuro, seja ele no curto, médio ou longo prazo. Fazendo esses estudos do histórico que nós temos do gráfico de preços, a gente vai tentar projetar uma probabilidade se o mercado pode subir ou descer na sequência. O investidor pode planejar então os seus negócios, aqui as suas operações, estimando quais ativos podem se valorizar ou se desvalorizar fazendo a sua análise. Bom, vamos ver aqui o que a gente tem mais de conteúdo, um resumo. Então, análise técnica, ela vai ser um estudo, uma interpretação dos gráficos de preços. A gente vai utilizar na análise técnica o passado como referência. Então você vai poder ter um histórico aí de vários dias, várias semanas, meses, anos, assim por diante, para você ter uma ideia da região de preços que o ativo se encontra. Uma parte muito importante da análise técnica que eu ressalto para você é a identificação de suportes e resistências, porque aqui a gente vai conseguir ter uma ideia da região de interesse dos preços nos gráficos. Muito importante também na análise técnica envolve o estudo e a interpretação dos candles, que são as velas que vão trazer para a gente o raio-x da movimentação do pregão. E nos candles a gente pode aprofundar um pouquinho uma outra teoria aí da análise técnica, que são as formações de price action, que se você souber combinar price action com suportes e resistências, você vai poder ter gatilhos poderosos aí de entrada no gráfico. Eu costumo utilizar bastante. Outra coisa que envolve aqui análise técnica, a gente tem uma ampla quantidade de indicadores. Por exemplo, na nossa plataforma aí do MetaTrader 5, você pode colocar, você já deve ter visto, médias móveis, osciladores, volume, MACD, que mais que a gente tem? Osciladores aí de sobrecompra, sobrevenda. Então, esses indicadores, eles podem nos ajudar a interpretar a movimentação dos preços no gráfico. Geralmente é bem amplo, aí uma quantia bem significativa de indicadores que a gente pode colocar, que a gente pode implementar na análise técnica. Temos também, alguns traders gostam de utilizar figuras na análise técnica. Essas figuras elas podem ser de reversão ou de continuidade. Para você ter uma ideia de figuras, temos aí triângulos, flâmulas, diamantes. Aqui na reversão tem o famoso oco, ombro, cabeça e ombro, fundo triplo, fundo duplo. Essas figuras aqui, para quem gosta, para quem é especialista em análise técnica, geralmente esses traders eles costumam se apegar a essas formações do gráfico. Outras formações muito famosas que nós temos é a formação aí no gráfico de canais de alta, canais de baixa, canais laterais, e também o apontamento aí de tendências. Então, numa tendência de alta, ela se forma através de topos e fundos ascendentes, uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, o gráfico tende a ficar inclinado em alguns momentos aí do mercado. Uma coisa muito importante dos defensores da análise técnica é que o preço replica a percepção do mercado. Muita gente defende que vale a pena operar só através da análise técnica, que você não precisa se especializar, você não precisa acompanhar
os fundamentos, seja aí, econômicos ou das empresas, porque o preço, a movimentação do gráfico, ele já vai replicar a percepção do mercado em relação àquele ativo, se o ativo pode subir, se pode descer, se ele está valorizado, subvalorizado. Quem defende, né, quem opera só pela análise técnica, defende que a movimentação do gráfico já é suficiente. Nós vamos entrar nesse debate daqui a pouco, aqui nessa aula, para você entender um pouquinho. Agora, vamos dar uma pincelada aqui para você saber o que é análise fundamental. Análise fundamentalista estuda as perspectivas de preço de uma ação, de um ativo no futuro, considerando não só o seu valor no momento, mas principalmente a saúde financeira e a governança de uma empresa, no caso aqui uma ação na Bolsa de Valores. Análise fundamental é um campo da análise econômica que lida com amplo espectro de análises e interpretações das empresas, indo da macroeconomia, que é um cenário aí mais abrangente, mais panorâmico, até a microeconomia, onde a gente pode analisar a saúde financeira da companhia e o nicho de atuação de determinada empresa, tá certo? Envolve também aí ciências, né, da gente analisar também o que acontece no ambiente político que tende a interferir na análise fundamental. Pontos importantes de detalhes da análise fundamental. Uma análise fundamental macroeconômica, para a gente ter uma ideia, eu costumo utilizar análise macro e é recomendada para você que vai operar Forex ou índices. Então, o mercado de câmbio ele é muito suscetível a esses impactos macroeconômicos e os índices também, por exemplo, o Ibovespa, o SP500, alguma coisa nesse sentido, que vai trazer uma amostragem, um panorama do mercado de ações como um todo. O que é importante a gente ficar de olho na análise fundamental? Então, taxa de juros, geralmente quando nós temos uma elevação da taxa de juros, a gente tende a ter uma valorização daquele determinado país, já que os juros estão remunerando melhor a renda fixa, então pode ter uma migração para aquela determinada moeda para investimento em renda fixa no país. Quando a taxa de juros sobe, geralmente nós temos aí uma queda nos índices, já que a renda fixa começa a ficar mais interessante, e aí você pode ganhar mais juros na renda fixa com menor risco do que ir de repente para a bolsa. Inflação, também vale a pena a gente ficar de olho. Eventualmente uma inflação subindo leva aos bancos centrais a adotarem uma taxa de juros mais elevada para controlar o aumento de preços. Então ficar de olho na inflação também é importante para uma interferência no cenário macroeconômico. PIB também. Por exemplo, aqui a gente dá uma analisada no PIB do Brasil, que nos últimos anos vem com um crescimento negativo, ou crescimento quase zero. Você vai ter um panorama da saúde econômica daquele determinado país, ou determinado bloco, se for, por exemplo, a zona do euro. Então a gente vai conseguir ter uma ideia aí do desempenho dos países. Desemprego também é muito importante. Então, um alto desemprego, no caso do Brasil agora, né, tende a levar as famílias a terem uma renda mais baixa, automaticamente a atividade econômica tende a desacelerar, com menos consumo de produtos e serviços. Outra coisa importante também para você ficar de olho, balança comercial, saber se o país está mais exportando do que importando. A balança comercial tem peso diretamente no PIB. Geralmente um país que exporta bastante tende a ter um PIB maior, e também nessa relação aqui da balança comercial a gente fica de olho no câmbio de quantos dólares, quantos euros, quantos ienes, por exemplo, podem estar entrando ou saindo de determinada economia, e aí vai precisar ser feita a conversão do câmbio. Assuntos importantes também da análise fundamental: geopolítica, não só, vamos colocar um exemplo aqui do Brasil, né, que a gente está nessa crise política aí do governo Bolsonaro, agora o Lula isento aí, podendo participar das próximas eleições, mas não só a política local do país, mas também é importante você ter uma ideia de geopolítica. A gente tem uma ideia aí de relações entre Estados Unidos e China, relações comerciais com o bloco europeu. Tivemos aí a eleição recente do Biden, como que está sendo esse início de governo nos Estados Unidos. É importante você ficar atento ao cenário global e também aí os impactos econômicos. Então, por exemplo, a crise do coronavírus, nós tivemos lockdown
nos principais centros comerciais, como que isso afetou o faturamento das empresas, como é que afetou o PIB. Então, vale muito a pena você que vai querer se dedicar para análise fundamental, ficar de olho aqui nesses dois temas também. Bom, análise fundamental do cenário microeconômico. Aí eu já indico para você que vai investir especificamente em ações de determinadas empresas. Análise fundamental de uma ação, você vai ter a oportunidade, então, de focar na saúde financeira da empresa, saber como que tem sido o histórico de faturamento dos últimos anos, como que ela está inserida naquele nicho, se ela atravessa determinada crise, se afetou o faturamento e assim por diante. Aqui, na análise fundamental micro, também a gente vai abordar o valuation, que é você analisar o valor de determinada ação na bolsa. A gente fica de olho, então, nos balanços financeiros das companhias dos últimos anos, saber se está progredindo ou regredindo. Histórico de lucro também muito importante, saber se a ação dá dinheiro, se ela fatura bem ou não. Históricos aí de rentabilidade, valor intrínseco, que é o que a gente consegue subjetivar aí através do valuation, e também margem de segurança para saber se você vai comprar determinada ação de forma barata ou cara. Isso tudo é muito importante. Bom, agora um ponto importante dessa nossa aula aqui, o conflito, O conflito. O que é melhor? É algo que indaga bastante os traders, principalmente quem está começando. Devo seguir análise técnica? Devo seguir análise fundamental ou devo operar com as duas? Bom, agora a gente está em 2021, eu comecei no mercado em 2011, faz 10 anos que eu estou aí investindo tanto na Bolsa como no Forex. Já vi escolas defendendo somente análise técnica, que você deve operar somente analisando os gráficos, as formações, price action, candles, histórico dos preços, enfim. E já vi escolas que abordam somente análise fundamental. Tem gente que nem sequer abre aí uma plataforma para ver um candle, ver um gráfico, analisa somente economia, política, os fundamentos das empresas. A minha opinião, a minha experiência, eu gosto de operar baseado nas duas análises. Eu acho que você, tendo um conhecimento aprofundado da análise técnica, sabendo analisar um gráfico, sabendo identificar zonas de suporte e resistência, regiões de interesse do mercado, análise de candles é muito importante, e você tendo uma noção do cenário fundamental. Primeiro cenário fundamental, a gente partindo do macro, Você acompanhar aí geopolítica, macroeconomia e os principais índices das economias dos países, como citado anteriormente. E aí, você vai conseguir ter um cenário panorâmico do mercado, e se você quiser investir em determinado ativo, você pode se especializar no valuation da ação de uma empresa, ou aí nos dados pontuais, como por exemplo taxa de juros, desemprego, balança comercial e assim por diante. A minha estratégia funciona combinando análise técnica com análise fundamental, e eu acho que se você for um trader mais completo, um trader mais informado, com mais repertório, a sua tomada de decisão ela tende a ser mais assertiva, com mais probabilidade de sucesso. Então, eu acho que você não deveria só operar pela análise técnica, não deveria operar só pela análise fundamental. Você deveria ser um investidor bom, um investidor qualificado nesses dois segmentos de estudo, porque você vai conseguir interpretar melhor o mercado. Essa é a minha opinião, é a minha experiência. Eu falo para você que hoje eu acerto bastante aí no mercado utilizando esses dois tipos de análise que a gente explicou para você aqui nesse aulão.